No Saber Direito desta semana, Júlio César Sanches traz um curso sobre direito imobiliário. O professor aborda a aquisição de propriedade, regularização de imóveis, uso capião e locação e causas complexas no segmento. Assista a aula 2. Sou o professor Júlio César Sanches, vamos dar sequência aqui na nossa aula, nosso programa Saber Direito, tá bom? Vem comigo, presta atenção na aula até o final, vai fazer bem para sua carreira, para tua vida. Vem comigo. Vamos lá, vamos continuar aqui. E nesse momento eu quero falar com você a respeito das formas de adquirir propriedade no Brasil. Nós já falamos aqui, existe a originária, e aí nós podemos dizer uso capião. Acho que é um grande exemplo. E a forma derivada. A forma derivada de adquirir propriedade no Brasil são os contratos. Os muitos contratos que nós temos, muitos que nós pegamos emprestado em direito civil e muitos contratos propriamente de direito imobiliário. Voltando à forma originária, uso capião. Nós temos que ter 3 requisitos: posse, mantis pacífica, animus domini. Mas quero lembrar a você que existe a soma da posse, então eu faço uso capião com 1 ano de posse, 1 mês, 1 dia, é possível. Nós temos uma tese nova, hein? É nova, 2018 para cá. Uma tese nova do Superior Tribunal de Justiça que traz a possibilidade do uso capião suplementar ou complementar, o nome que você quiser. Não entendi, professor? Vai entender. O uso capião suplementar ou complementar, ele vem da posse complementar. No passado, para fazer uso capião judicial, você tinha de fato que ter posse de 5, 10, 15 anos. Hoje não. Você pode usufruir do uso capião com um período de posse, 2 anos, 3 anos, ingressa com a ação, distribui a ação, e esse período que essa ação durar, o período que esse trâmite processual durar, não é perdido, é somado. Professor Júlio, nunca ouvi falar sobre isso. Jurisprudência, STJ. Nós temos então, nesse momento, a possibilidade de fazer uso capião suplementar ou complementar. Eu distribuo a ação, e aquele período que a ação demorar, esse prazo para o uso capião, poderá ser complementado no decorrer do processo. É mais um avanço. Nós já temos a soma da posse, que vem trazer a possibilidade da gente fazer uso capião com 1 dia de posse, 1 mês, 1 ano. E surge, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de fazer uso capião da forma complementar, com a posse complementar, suplementar, o termo que você quiser. Tem muitas aulas minhas explicando isso, hein? Entrevistas, no meu canal do YouTube. Quando eu falo da posse complementar, você que é advogado, você que é jurista, o seu cliente tem 2 anos de posse. Você distribui a ação. Se o uso capião que você escolheu, uma dessas 36 espécies, é necessário 5 anos, esse uso capião, essa ação judicial, precisa durar pelo menos 3. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Completou o tempo de posse. É uma realidade, hein? Professor, mas por que isso? Segundo o entendimento da nossa alta corte, as pessoas ingressavam com o uso capião e acabavam perdendo a ação porque faltava um lapso temporal, não conseguia fazer prova desse lapso temporal. O uso capião, em regra, não faz coisa julgada material. Não é porque eu fiz uso capião hoje e perdi, amanhã não posso fazer uso capião, eu posso fazer. Após o trânsito julgado, distribuo outra ação, eu não paro de fazer posse. Então o entendimento no passado era distribuir uma ação nova, com uma posse nova. A justiça entendeu que isso gera mais trabalho, porque se a pessoa perdeu o primeiro uso capião, ela vai distribuir outra, ela não tem outro jeito, outra forma de regularizar aquele imóvel, a qual não seja uso capião. Na minha opinião, uma decisão assertiva, porque o Superior Tribunal de Justiça aplicou o princípio da celeridade e economia processual. Então, já que eu vou dar a ação improcedente e o recurso inapto, por que não julgar e já aproveitar esse tempo? Será mais uma ação que movimenta o Poder Judiciário. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa posição. Acho que a justiça não pode dificultar as coisas. Tem que fiscalizar, claro.
analisar requisitos, provas, sempre. Mas ela não está lá para dificultar, ela está lá para ajudar. É uma ferramenta, a justiça é uma ferramenta para resolver, solucionar problemas. Não criar problemas. Então, se realmente uma ação de usucapião vai voltar e vai ter toda aquela tramitação, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, por que não usufruir da posse complementar? Do julgamento com base na posse efetiva, que o autor já tem, os autores já têm, e a posse no decorrer do processo. Por que não? Legal, né? Então, o professor está falando aqui uma realidade já, hein? Não é algo que pode acontecer, já é uma realidade. Se você digitar posse complementar, no Google já vai aparecer. Vários vídeos do professor explicando também, explicando inclusive a decisão do STJ, tá? Mais um ponto que eu quero falar com você, além da posse complementar e a soma de posse, esses dois institutos, eles foram criados para diminuir, reduzir o lapso temporal. No passado, era comum para fazer o usucapião ter 5 anos de posse, no mínimo, 10 anos, 12 anos de posse, 15 anos. Hoje não. Volto a falar. Muitos investidores ganham dinheiro com isso, hein? Compra a posse. Você tem 10 anos de posse. Eu compro sua posse, eu faço o usucapião no meu nome. E você quer ver uma orientação equivocada de muitos advogados? Eu ensino isso nas aulas da pós-graduação da Escola Superior Universitária e no mestrado. É o advogado falar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer o usucapião no nome dela, que te vendeu a posse, e amanhã depois, ele, ganhando a ação de usucapião, ele transfere para você. Tá errado. Nós sabemos que o ser humano é complicado, hein? A hora que você faz o usucapião no nome de um terceiro, aquele que vendeu a posse, e ele ganha, normalmente dá confusão. Dá confusão porque ele, ela, quer uma atualização do valor pago. Ainda mais se a ação durou aí 5 anos, 3 anos. Então, o que eu oriento o meu aluno? O que eu oriento você, aqui da TV do Supremo? Eu oriento você, ao invés de orientar de forma equivocada o sujeito a fazer o usucapião no nome do vendedor da posse, eu oriento você a orientar o seu cliente de forma correta, fazer o usucapião no nome dele, dela. E aí sim, usar a soma da posse. Porque a soma da posse, ela nos ajuda muito nesse sentido. Ela traz a possibilidade de você fazer o usucapião já no nome do seu cliente, evitando uma situação estressante, perigosa. Fazer o usucapião no nome do vendedor da posse, depois ele ganha, ele tem um registro. Ele quer uma atualização, ele não quer passar para o comprador. Mas, professor, tem o contrato, eu vou pedir perdas e danos. É uma outra história, uma outra confusão. Ingressar com a ação não quer dizer que vai ganhar. Então precisa tomar cuidado. Nossas orientações devem ser cuidadosas. Por isso eu defendo tanto a especialização. Defendo muito a especialização. Vem comigo. Quando eu falo de soma da posse, eu quero lembrar a você que eu posso somar a posse de duas formas. Então preste atenção aqui, olha. Nós temos duas formas de somar a posse no Brasil. Duas formas. A primeira é originária. Eu consigo somar a posse de forma originária através simplesmente da cessão. E cuidado, hein? Você que está nos assistindo, vamos tomar cuidado para não usar os termos errados, equivocados. Não é doação. Nós temos essa mania, né? Ah, vou te doar. Tá aqui, ó. Vou te doar. Não. É cessão. Posse, nós não falamos de doação. Falamos em cessão. Porque na posse, se você fala em doação, nós sabemos que temos que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Toda transação, qualquer regra. Toda transação acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. E se eu falo da posse? Eu posso fazer por escritura pública a cessão? Claro que eu posso. Mas eu posso fazer também através de um instrumento particular. E vem cá. O professor prometeu para você, como brinde, que eu vou falar muito de prática aqui. A vida como ela é. Que é o que você quer, foco na prática. Não vou ficar trazendo teorias, uma revisão de direito civil, que não adianta. Acho que não é isso que nós queremos aqui no programa Saber Direito. Quando eu falo de posse, ela pode ser cedida. Ela pode ser feita por escritura pública. Muitos cartórios não fazem por escritura pública. Alguns cartórios, alguns estados, as normas da corregedoria proibiram
proibiram de fazer escritura pública, de posse, para evitar fraudes, né, gente? Não tem jeito. No passado, muita gente fazia escritura pública de posse. Quanto tempo de posse você tem? Fala aí que põe aqui. Os cartórios foram punidos, né? Muitos cartórios foram punidos, não podendo mais usar a palavra posse. Surge aí um outro nome, que é a cessão de direitos. Nome genérico. Na prática, a mesma coisa. Muitos cartórios proibidos ou não querendo utilizar a palavra posse, quando eu falo cartório, tabelião de notas, lavrar a escritura pública, deixaram de utilizar a cessão de direito, possessório, possessão de direito de posse, e passaram a utilizar, de fato, a cessão de direitos. Ou seja, só tirando a palavra posse. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu falo de cessão de direitos possessórios, vale a pena lembrar que ela pode ser feita por escritura pública. Normalmente no Brasil você vai ter dificuldade, não são todos os tabeliões que fazem escritura pública de posse, tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz. Professor, como isso? Que absurdo! Não é absurdo não, sabe por quê? Porque nós temos o princípio da autonomia no direito registral. Esse princípio da autonomia no direito registral, ele esclarece o quê? Toda vez que o cartório tem um entendimento diferente, ele pode praticar esse entendimento diferente. Os cartórios são regulamentados pelas normas da corregedoria, pelo Código Civil, claro, e a Lei 6.015. A famosa e charmosa Lei de Registros Públicos. Mas isso não quer dizer que um cartório tenha que ter, um oficial de cartório, um tabelião, tenha que ter o mesmo entendimento. Talvez um cartório tenha mais segurança, mais conhecimento, mais treinamento sobre aquele determinado assunto e faça, e o outro cartório não. E eu gosto de explicar isso, a vida como ela é, porque tem muita gente que me procura nas mentorias, o professor faz mentoria para advogados, e fala, professor Júlio, por que eu fui num cartório, o cartório não faz, eu fui no outro cartório, o cartório faz. O cartório aplicou o princípio da autonomia. Tem cartório que faz escritura pública, tem cartório que não faz. Tem cartório que substitui a cessão de posse, substitui esse nome por cessão de direitos, e acaba fazendo alguma coisa, né? Lavrando a escritura também. Tem cartório que nem isso faz. São entendimentos diferentes. E isso é muito comum, inclusive com os campeões, né, gente? Você que está assistindo a vida como ela é. Tem municípios, tem cartórios que faz os campeões extrajudicial com facilidade. É a maioria? É a realidade de todos os cartórios? Não. Tem muito cartório que não faz. Alega muita coisa. Falta de treinamento, remuneração muito inferior para a grande responsabilidade. Várias alegações diferentes. E aí eu trago como exemplo, você vê como a mídia divulga muita coisa errada, né, gente? É mídia, né? Tanto a internet, por isso você precisa tomar cuidado no que você assiste. Principalmente de prática jurídica, hein? Venderam para nós, a mídia vendeu para nós, que você consegue com facilidade mudar o nome. Chega no cartório e muda o nome. Não é verdade. Tenho certeza que você que está me assistindo já passou por isso. Você, o seu cliente, já passaram por isso. Você vai no cartório tentando retificar o nome, ou seja, alterar. Alterar nome é incluir, excluir. Quando fala de alterar nome, substituir também, nome e sobrenome. O cartório não faz isso com facilidade. Se for erro de grafia, pode ser que faça. Mas as pessoas mudam de nome no Brasil, não em virtude de erros de grafia, mas porque não gostam do nome. Não gosta do nome, o nome causa humilhação, um ato vexatório, um desgaste emocional. E os cartórios orientam você procurar um advogado e fazer uma ação judicial. Por que eu estou falando isso? Porque quem não é da área vai ter aquela sensação, ainda mais pela internet, muita gente vendendo curso, que consegue fazer tudo no cartório, que vai ganhar dinheiro. Não é, a vida não é isso. Os cartórios não vão fazer o que não querem fazer. O que julgam perigoso, o que julgam desnecessário, errado, princípio da autonomia. Isso acontece com mudança de nome, isso acontece com uso capião. De cada 100 casos de uso capião, 98 é judicial. Não estou falando que não tenha, né? Que não tenha situações que você consiga fazer essa judicial. O professor foi o terceiro advogado no Brasil a fazer uso capião extrajudicial. Saiu em várias revistas, Carta do Direito, Tribuna Forense, várias, até a revista Veja na época.
Porque eu fui o segundo advogado a fazer uso capião extrajudicial. Quando dá, claro que eu quero fazer, para ajudar o cliente. Mas infelizmente não é a realidade. O professor advoga no Brasil todo. A realidade dos nossos municípios, a realidade dos nossos cartórios, é não facilitar. E muitas vezes a situação também não é possível fazer no cartório. Então cuidado, tá? Cuidado com isso que vende na internet. Advocacia extrajudicial, advocacia imobiliária extrajudicial. Eu falo que muitas vezes você é iludido, porque a gente quer pagar as contas, quer ganhar dinheiro, isso acaba sendo iludido, né? Cuidado com isso, tá? Muitas vezes isso não existe. Você pode ver que essa advocacia, muitas vezes quem vende, muitas vezes não advoga, ou nem advogado é. Porque não larga o cartório para advogar. Vai largar o cartório para advogar? Tem medo, né? Não tem coragem para largar o cartório e advogar. Por quê? Porque sabe que essa advocacia vendida, milionária, extrajudicial, não existe, não é bem assim. Cuidado, tá? Aluno meu não cai em pegadinha, não. Vamos lá. Quando eu falo aqui da cessão de direitos possessórios e afins, ela pode ser feita por escritura pública, muito cartório não faz. Ela pode ser substituída por cessão de direitos, só não menciona a palavra posse, é muito comum. E pode, na verdade, ser feita por instrumento particular. O instrumento particular, você, eu, nós que fazemos. Tem validade, professor Júlio? Tem validade. A jurisprudência é clara nesse sentido. É claro que um contrato mal feito, que não respeita os elementos de capacidade das partes, objeto, transação lícita, é claro que esse contrato é um grande candidato a perder, né, a sua eficácia, validade, através de uma ação anulatória, através de uma ação de nulidade. Mas a partir do momento que o contrato é bem feito, dentro das suas características, com um título correto, ele tem validade sim. E falo mais. É muito comum você achar ótimos contratos particulares de cessão de posse e escrituras muito complicadas, estranhas, omissas, contraditórias, porque o cartório realmente não está acostumado a fazer cessão particular, porque não é objeto. O cartório nem pode fazer isso aí, né? O cartório tem que fazer escritura pública, e o formato de escritura pública é outro. Então a posse, ela pode ser cedida de forma não onerosa. A posse pode ser vendida. E o nome disso é cessão de direitos possessórios e afins. Você que é o advogado, advogada, que acompanha o professor Júlio nas redes sociais, eu sempre faço um plantão de dúvida ao vivo no Instagram, no YouTube. Eu sempre falo isso, eu bato nisso. Cuidado. Cuidado com os títulos. Cuidado com os títulos. Sempre, gente. Muito cuidado e muita atenção. Eu não posso sair fazendo compra e venda. Contrato de compra e venda, compromisso, promessa, não representa a realidade de uma venda, compra e venda de um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública. A cessão de direitos possessórios e afins pode ser onerosa e não onerosa. Pode ser a título gratuito. A cessão de direitos possessórios e afins, eu posso usar esse nome, olha o nome, hein? Instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins. E posso incluir um plus ainda, com cláusula de soma de posse. Legal. Contrato perfeito para você fazer uso capião com a finalidade de soma de posse. Legal? Já valeu a aula, hein? Vem comigo, olha só. Toda vez que você fale, professor Júlio, uso capião é a última alternativa para regularizar o imóvel. Cuidado, hein? Se você ouviu, se você escutou isso em algum lugar, pode ter certeza que não existe. Está errado. É um pensamento muito errado, muito equivocado. O uso capião não é a última alternativa. É a primeira. Quando o seu cliente tem os requisitos posse, mansa pacífica e animus domini, para que o seu cliente vai fazer outra coisa? Ação reivindicatória? Ação demarcatória? Para quê? Para que vai correr risco? Quantas ações, chamadas ações as ações de adjudicação compulsória, são ações que muitas vezes o advogado ganha e não leva. Não consegue registrar. Mas por quê? Porque nós aprendemos errado na internet. Aprendemos que o uso capião é a última alternativa. Mentira, não é. Não é da área. Não tem lógica falar isso. O uso capião é a primeira alternativa. E você tem que explicar isso na peça, porque tem juiz que faz essa confusão. O uso capião é a primeira alternativa. Quando nós falamos de uso capião, se o meu cliente tem todos os requisitos, posse, mansa pacífica, animus domini, para que eu vou na guerra com uma faquinha?
Eu vou com um livro na guerra pra tacar na cabeça dos outros. Vou morrer. Se eu tenho os requisitos, se o meu cliente tem os requisitos, eu vou com a bazuca. E uso campeão a bazuca. Forma originária. Quantas pessoas ganham uma ação de adjudicação compulsória e não levam? Porque não conseguem registrar. Aí qual que é a saída? Qual, professor Júlio? A saída é você falar pro seu cliente, olha, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Aí o cliente fala, eu quero a boa. A boa, que nós ganhamos a ação. Yeah! E a ruim? A ruim, que eu peguei a carta de adjudicação, da ação de adjudicação compulsória, levei no cartório para registrar e o cartório falou, não, nota devolutiva. Para registrar qualquer coisa no cartório, eu preciso da prenotação, né? E aí, nesse momento, o seu cliente vai falar, e agora, doutor? E agora, doutora? Você vai ter que explicar para o seu cliente que a saída é fazer uso capião. Quando eu falo de adjudicação compulsória, eu costumo dizer que é uma ação, hoje cabe a adjudicação compulsória extrajudicial também, né, gente? Tanto no formato extrajudicial, quanto no formato judicial, eu costumo dizer para o meu aluno que é uma ação ou um procedimento traiçoeiro. Traiçoeiro. Você ganha e não leva. E é ruim isso, viu? Porque imagine só, você deu a notícia para o cliente que ganhou e não conseguiu registrar. Dá a notícia para o cliente que precisa fazer um uso capião. Na cabeça do seu cliente, do autor, dos autores da ação de uso capião, ele vai pensar o quê? Do advogado, advogada. Certamente ele vai pensar que você errou. É verdade. Vai pensar que você errou a ação. E posso falar uma coisa? Com muito carinho, com muito respeito? Você errou. Porque se o seu cliente tem todos os requisitos, posse, mansa pacífica, ânimos domini, tem provas disso, para que você vai se aventurar numa outra ação que pode não dar o resultado útil? Então, ajude o professor Júlio. Vamos bater nisso, na doutrina. O uso capião não é a última alternativa. Não é. É a primeira alternativa. Eu só não vou usufruir do uso capião quando não dá. O cliente não tem posse, a posse dele não é mais pacífica, não tem ânimos domini, não tem provas. Aí não tem jeito. Cuidado, tá? Muitos advogados deixam de lado o uso capião tentando fazer a adjudicação compulsória. Aí ganha ou perde, e se ganha tenta registrar, não consegue. Aí, em virtude de muitos vídeos, muitas aulas, cursos, o pessoal hoje em dia vende, né? O tempo todo, acho que em todos os ramos. Vende que é fácil fazer uso capião extrajudicial, aí tenta fazer extrajudicial. Aí o cliente, ele pega uma bronca de você, porque ele fala, poxa, errou a ação. Depois tentou fazer uso capião e usou o procedimento errado. Cuidado, tá? Cuidado. Muita gente que ganha muito dinheiro com curso e não sabe o que tá falando. Cuidado. Vamos lá, ó. Quando eu falo de uso capião, então, combinado? Essa aula aqui é muito importante que você entenda que não é a última alternativa, mas é a primeira. Quer ver outra ação traiçoeira no direito civil? Exoneração de alimentos. Quando você vai fazer uma exoneração de alimentos, é uma ação para que o autor não quer mais pagar a pensão alimentícia. Não é isso? Exoneração de alimentos é uma ação para encerrar o vínculo compulsório da pensão alimentícia. E aí, muitas vezes, o advogado, a advogada faz essa ação, ouvindo o pai, a mãe, normalmente é pai, olha, meu filho já tem 21 anos, não precisa mais receber pensão. E vai nessa onda, fundamenta mal a ação. Fundamenta só nisso, que já tem 21 anos, idade para trabalhar, e perde a ação. Quantos alunos que me procuram, professor da mentoria de Direito Civil, quantos alunos me procuram para que eu ajude a montar o recurso de apelação, ou extraordinário, ou especial? Falei muito isso na Claudete Troiano. Quantos alunos me procuram para fazer a retificação dessa tese? Porque na ação de exoneração eu preciso provar necessidade e possibilidade. Alguns defendem 3 pontos, né? Proporcionalidade. Por que eu estou entrando nessa ação de direito de família? Porque é didático explicar que a ação de exoneração de alimentos é uma ação traiçoeira. Se o advogado ou a advogada faz essa ação mal feita, vai perder. Mesmo o filho, a filha, mesmo ela tendo 25 anos, 30 anos. O professor corrigiu no escritório, via online, na mentoria que eu faço. Um advogado e uma advogada me procuraram online, na mentoria particular agendada. E eu corrigi o recurso, porque a decisão foi negativa. E eles bateram o quê? Bateram que tem 25 anos. Perderam a ação.
Eu preciso provar necessidade e possibilidade. Faz uns 2 anos, mais ou menos, o professor também assumiu uma mentoria para ajudar o advogado que estava bem preocupado, que o cliente estava reclamando. Quem recebia pensão alimentícia tinha 40 anos. 40 anos. Professor Júlio, que absurdo, 40 anos, tem que receber pensão. Não ficou demonstrada a necessidade e nem a possibilidade. Essa ação de direito de família, eu estou usando como exemplo aqui no direito imobiliário. Volta para o direito imobiliário, vem para o nosso mundo, vem cá. A adjudicação compulsória é isso. A ação de adjudicação compulsória, o procedimento extrajudicial, você, vendedor, passou para mim, você vendeu para mim, eu, comprador. E você enrola, some, eu não te acho. Você marca de ir no cartório, não vai, marca de assinar, não assina. Então, eu, mediante prova de pagamento, recibo geral ou das parcelas, não preciso necessariamente ter averbação na matrícula do imóvel, eu faço uma ação contra você. Nome da ação, adjudicação compulsória. Veja que a adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer, né? Só que no direito imobiliário ela tem um plus. Por que um plus? Porque eu faço adjudicação compulsória e não faço obrigação de fazer. Eu falei para você que na minha aula eu iria trazer muitas questões processuais para te ajudar. Toda vez que eu faço uma ação de obrigação de fazer, eu estou procurando o Poder Judiciário para obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, não é isso? Se ela não fizer, o Judiciário vai condenar ela a pagamento de multa. A pessoa pode pagar a multa e não fazer, pode não fazer, né, e nem pagar a multa, na verdade. A ação de adjudicação compulsória, em regra, é uma ação de obrigação de fazer, mas ela comeu o espinafre do Popeye. Não sei se é da tua época, se você assistiu o Popeye. Eu gostava muito. O Popeye comia o espinafre, ficava forte, não é isso? A adjudicação compulsória no direito imobiliário é uma obrigação de fazer, mas turbinada. Por quê? Eu obrigo você a transferir para mim, vendedor. Se você não transferir, o Judiciário expede uma carta chamada carta de rematação. Eu pego essa carta de rematação e faço o quê? Vou registrar no cartório de imóveis. Ou seja, sem a sua contribuição, vendedor, eu consigo passar para o meu nome. Lindo, né? A ideia é que funcionasse muito bem assim. Nos casos perfeitos, isso vai funcionar. Mas, infelizmente, nós estamos falando de Brasil. O Brasil é muito grande. Entendimentos diferentes. Então, não da nossa alta corte, mas em muitos tribunais estaduais. Então, muitas vezes você faz isso, ganha a ação e o cartório não registra com base no princípio da autonomia. Ou o cartório registra e a pessoa pede uma nulidade. Cuidado, hein? Por isso eu sempre falo para você, quando for possível o escapião, é a ferramenta adequada. Se eu posso ir para a guerra com uma bazuca, eu vou com a bazuca e não com a faquinha. Se eu posso tomar uma bezetacil, eu vou tomar bezetacil e não um antigripal. Não é isso? Então cuidado, tá? É muito importante que você enxergue a vida real do direito imobiliário. Mais fácil ter sucesso com a ação de uso capião, porque é forma originária. O judiciário, em regra, vai analisar se tem ou não tem os requisitos, posse, mas pacífico e nem os nomes. Analisando, uma ação que não tem réu, em regra, pode se tornar litigiosa, se alguém se opor. O judiciário, analisando isso, sendo procedente a ação, você consegue registrar a sentença na matrícula do imóvel. Você consegue registrar a sentença na matrícula do imóvel ou o cartório vai abrir uma matrícula nova. Eu sou muito fã disso, né? Quando o cartório de imóveis, lembrando que não tem nada a ver com o tabelião, tá? O tabelião faz escritura pública, é outra coisa. Registrador de imóveis é que registra, competente. Eu sempre brinco, né? Mas é verdade, você pode ir no tabelião que você quiser, não é isso? Em regra, nem tudo. O escapião extrajudicial, não. Mas você pode ir no tabelião que te atende bem, que serve o melhor cafezinho, o melhor chazinho, não tem problema. Mas no registrador, não. Eu brinco, o pessoal dá risada nas palestras, mas é verdade. Eu vou no cartório de imóveis, eles me maltratam, eu vou pedir desculpa e vou voltar lá. Professor Júlio, eu não falo isso, é verdade. Não tem escapatória. Né? Então não tem, por competência, eu tenho que resolver naquele cartório, é ele que vai registrar, é ele que vai averbar, via prenotação. Se eu não concordar com isso, com a decisão do cartório, com a nota devolutiva do cartório, cabe fazer um pedido de reconsideração,
cabe fazer uma suscitação de dúvida, uma dúvida inversa. É isso. É a vida como ela é. Vamos lá. A dedicação compulsória, então, é uma obrigação de fazer, camuflada. Ela tem um toque especial. Eu não sei de onde você está assistindo, mas tem um misto quente. Se você põe, né, tomate no misto quente, vira bauru. A dedicação compulsória é isso. É uma obrigação de fazer turbinada. Quando eu falo da dedicação compulsória, o que eu quero trazer para você? Existe o formato extrajudicial. No passado, quando surgiu a dedicação compulsória extrajudicial, eu não precisava fazer escritura pública. Ficou pactuado em praticamente todos os estados que tem que fazer escritura pública, com assinatura obrigatória de um advogado. A dedicação compulsória extrajudicial é aquela que eu faço com a ajuda do tabelião e também com o registrador. Concorda? Legal. Precisa sim da assinatura do advogado. Mais um ponto importante, presta atenção aqui, hein? Vai ajudar você. A dedicação compulsória, ela pode ser feita de forma convencional ou pode ser feita de forma inversa, hein? Inversa. Ou seja, eu posso usar, normalmente, o comprador utiliza ela contra o vendedor, ou os vendedores, mas eu posso usar do vendedor contra o comprador. Eu posso ter essa mudança de titularidade, né? Então existe a dedicação compulsória inversa, hein? Importante falar sobre isso. Cuidado! Volto a falar. Tem muita besteira na internet, muita gente falando besteira, explicando errado, e o problema qual que é? É o seu nome que está em jogo, é o seu cliente que fica chateado com você. O escapião é a última alternativa, que é a última nada, uma ova, é a primeira. Você está vendo que o caso cabe ao escapião, você não vai fazer a dedicação compulsória, você não vai fazer retificação diária. Não tem o porquê arriscar. Muita atenção. A dedicação compulsória é forma derivada de adquirir propriedade. Forma derivada de adquirir propriedade. Uso capião é forma originária, ok? Não pode restar dúvida sobre isso. Mais um ponto importante. Existe uso capião judicial, extrajudicial e administrativo. Existe a dedicação compulsória judicial e extrajudicial. Quando eu falo de uso capião, veja, nós temos mais de 36 espécies. Todas as espécies, eu escrevo isso no meu livro, 36 espécies, 36 modalidades de uso capião. Todas as espécies de uso capião, você vai encontrar no meu livro de 36 espécies de uso capião. Eu falo que direito imobiliário é um assunto muito dinâmico, muda muito, né? Precisa cuidar muito bem da obra. Tem muitas obras, o professor vê que tem muito tribunal de alçada, obras caras, né? E você compra e não percebe que tem jurisprudência de tribunal de alçada, então precisa tomar muito cuidado. O professor também luta sempre para tentar deixar atualizado, sempre fazendo uma revisão com amor, claro. Tudo muito rápido, né? A gente trabalha muito, mas faz com amor. Toda vez que você fale de uso capião, quero que você tenha em mente que dá para fazer judicial, uma ação judicial, que devemos respeitar o artigo 319. Então, a ação de uso capião judicial, normalmente nós temos 4 fases, né? A fase postulatória, a fase citatória, que é a mais demorada, depois a fase pericial, o juiz vai nomear um perito para fazer o levantamento topográfico, e a última. Normalmente o judiciário, nessa última, vai julgar. Quando nós falamos de uso capião judicial, muita gente fala, professor Júlio, é muito demorado, é muito cansativo, eu trabalhei no escritório, eu advogava e essa ação é demorada, é cansativa. Não é. Você vai me desculpar. Você vai me desculpar, tem muita gente que não advoga. Faz outras coisas. Cada um faz o que quer. Quem advoga sabe que o professor está falando a verdade. Se você pegar alguns fóruns, eu não posso fazer propaganda, mas alguns fóruns em algumas cidades, no Brasil todo, hein? Eu já tive vários resultados de uso capião com menos de 6 meses, gente. Menos de 6 meses, menos de 1 ano. Quando você faz uma ação de uso capião e começa a demorar muito, enroscou, não é culpa do uso capião, coitado do uso capião. É culpa do cartório. Alguma coisa está acontecendo naquele cartório, faltam pessoas, faltam servidores, o juíza não gosta daquele assunto, pode acontecer, somos seres humanos. Mas a ação do uso capião não costuma ser demorada, não. Tenho várias decisões, 1 ano, menos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então quem fala que o uso capião é muito demorado, cansativo, parou de advogar faz uns 20 anos, hein? Uns 20 anos. Cuidado. Então não é ação demorada, hein?
O que é demorado é o cartório. Qualquer ação que bater ali vai demorar, por algum motivo. Com todo respeito. Uso capião, eu posso fazer judicial, eu posso fazer extrajudicial. A Lei 6.015, o Código também foi alterado, trazendo a possibilidade de fazer uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial é aquele que eu faço com a ajuda do tabelião de notas. O tabelião de notas vai lavrar a escritura pública, vai anexar documentos. Com esse material pronto, com a assinatura do advogado, eu vou pegar aqui os documentos, vou pegar a escritura pública de uso capião, vou lá no cartório de imóveis, faço a prenotação e entrego para registro. Se o cartório entregar, ou melhor, se o cartório aprovar, legal, parabéns. Você conseguiu fazer com que o seu cliente se torne proprietário. Seu cliente se tornou proprietário. Se o cartório der uma nota devolutiva, você tem a opção. Você tem a opção de fazer uma sustação de dúvida inversa ou tentar judicialmente. Cuidado. Eu prometo para você que a minha aula é sempre muito prática. A vida como ela é, eu gosto disso. Muitas pessoas assistem a TV Justiça compromisso com o cliente, compromisso com ele, ela como profissional. Então, vamos sempre levar para a vida real, não a teoria de Bob. Sempre que você distribuir uma ação de uso capião judicial, saiba que você não é obrigado a passar no cartório, hein? O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, ainda bem, vem mandando muito bem, fica meu elogio para os nossos ministros, porque, de fato, já decidiram, de forma muito importante, porque o Poder Judiciário é questão social, gente. É questão social, não pode brincar, não pode dificultar. Claro que não pode não analisar a prova, não pode facilitar, tem que ser sério, claro. Mas não pode dificultar que o brasileiro tenha um imóvel regularizado. Sendo que aquela situação não tem outro jeito senão o uso capião. Infelizmente, alguns juízes das varas cíveis do Rio de Janeiro, na época, começaram a julgar improcedente as ações de uso capião, alegando que tinha que passar no cartório, tentar fazer no cartório, para posteriormente fazer judicialmente. Ou seja, vou tentar fazer no cartório. Não deu certo fazer no cartório? Eu vou tentar fazer judicialmente. O próprio Código já explica isso. A utilização do procedimento extrajudicial é facultativa. É facultativa. Eu não sou obrigado a passar no cartório e depois fazer judicial, se não deu certo no cartório. Não sou obrigado. E aí vem uma dica de ouro também. Cuidado, a escritura pública de uso capião extrajudicial é uma coisa. Tem requisitos, tem normativas. A escritura pública como prova é outra, hein? Muitos advogados orientam o cliente no cartório, tabelião, e não explicam direito. E aí muitas vezes o tabelião empurra uma escritura pública, porque ele entendeu dessa forma, empurra uma escritura pública como uso capião extrajudicial. E não é. Às vezes o advogado ele quer uma escritura pública declaratória, para que possa ser feito uso capião e essa escritura pública seja utilizada como prova. Então, cuidado, tá? Cuidado. É muito importante que você saiba que a escritura pública de uso capião é uma coisa, extrajudicial, e a escritura pública declaratória, de diligência, é outra, hein? O uso capião judicial, nós não temos a obrigatoriedade de ter escritura pública. Não sou obrigado para fazer uso capião judicial, fazer extrajudicial. E quando, por algum motivo, eu quero lavrar uma escritura pública, porque eu acho que vai ajudar, vai convencer, é diferente. É uma escritura pública probatória, e não como requisito, como acontece no uso capião extrajudicial. Cuidado, hein? Eu falei da educação compulsória aqui, mas quanta gente leva para o inventário um imóvel de posse de forma errada, equivocada? Leva para o inventário um imóvel desnecessário. Quanto mais eu encho o pacote do inventário, o espólio, mais caro fica, né? Mais caro fica. Talvez se esse imóvel que eu recebi do meu pai, da minha mãe, meu avô, da minha avó, meu tio, minha tia, talvez esse imóvel
seja irregular. Talvez esse imóvel não tenha escritura pública, não tenha registro. Será que eu levando para o inventário, eu estou fazendo algo correto? A melhor alternativa, talvez, se o seu cliente tem todos os requisitos, é fazer uso capião também. Eu levo para o espólio quando eu quero gerar publicidade. Ou seja, o irmão está brigando com o irmão, então eu levo para o espólio para gerar publicidade, para ninguém omitir o bem. Mas eu não sou obrigado a levar para o espólio. E outro ponto também. O inventário por si só não regulariza imóvel. Guarde isso, hein? Valeu o nosso encontro aqui. Inventário por si só não regulariza imóvel. Não regulariza. Eu faço o inventário do teu pai. E aí eu pego o formal de partilha judicial. Eu vou registrar no cartório. O cartório de base vai falar, peraí, eu não vou regularizar nada. Por mais que esse imóvel conste no inventário judicial, por mais que esse inventário conste no formal de partilha, esse imóvel está irregular, não estava no nome do teu pai, da tua mãe. Ou seja, eu faço inventário, gasto muito e não regularizo nada. É comum, hein? É comum. Então, eu preciso ter um certo cuidado quando levar para o inventário o imóvel irregular e quando não levar. Tem situações que eu levo para evitar omissões, tem situações que eu levo porque o juiz, a juíza daquela cidade entende que tem que levar para o inventário para poder, de fato, recolher tributo, o ITCMD, não burlar o tributo. Então, tem estratégias. O direito é muito dinâmico, né? Não dá para falar que 2 é mais 2 no direito. No direito, 2 pode ser mais 2 pode ser igual a 5. Né? O direito é isso, né? Então, cuidado, tá? Muita atenção. Vamos lá. Existe o uso capião judicial, existe o uso capião extrajudicial, e existe um procedimento chamado REURB. Nunca ouvi falar, professor Júlio. E é isso que eu quero te ajudar. É isso que nós aprendemos na pós também. O uso capião pode ser administrativo. E promete, professor Júlio, não confunda. Tem gente que acha que o uso capião administrativo é o extrajudicial administrativo. No começo até houve uma confusão. Pode ser que você ache aulas minhas aí antigas, né, da TV Cresce, tema uso capião administrativo, e explicando como se fosse o extrajudicial. Mas até então, quando surgiu, tinha esse entendimento. Não, nossa aula é super mega atualizada. Não. Com o surgimento da REURB, com o surgimento da regularização administrativa é administrativa. Regularização registral, através de uso capião judicial é uma, e regularização extrajudicial é outra. Ok? São regularizações diferentes. Combinado? Você promete, professor Júnior, que não vai esquecer mais? Vem comigo. Nós temos duas formas de regularizar um imóvel no Brasil. Existe a regularização registral, aquela que é feita no cartório. Eu passo a ser dono no cartório, passo a ser proprietário no cartório. E existe a regularização administrativa. Regularização administrativa é aquela regularização que eu faço do imóvel na União, Estado, Município, Receita Federal. Então, não vai confundir. Eu consigo regularizar um imóvel, registralmente falando, no cartório de imóveis, através de 3 procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo, ok? Só que regularização registral é uma coisa. Eu consigo regularizar um imóvel no cartório de imóveis através de 3 procedimentos, 3 caminhos: judicial, extrajudicial, administrativo. Uso capião judicial, uso capião extrajudicial. REURB, regularização administrativa. E quando eu falo regularização administrativa, é regularizar um imóvel na União, Estado, Município, Prefeitura, né? Município, Prefeitura, Receita Federal. Então são regularizações diferentes. Nas minhas aulas, eu sempre falo muito sobre prática, porque eu acho que falta na faculdade, né? E a prática faz a gente errar, perder cliente, perder amizade. É verdade. Então eu gosto de trazer essa situação. Muitas vezes o cliente, quando contrata o operador do direito, ele acha que vai regularizar as duas coisas de forma automática. Doutora, ganhamos ação de escapeão, então no cartório agora eu sou dono. Isso. E na prefeitura tá tudo certo, na Receita Federal, na União. Não. São regularizações diferentes. Muitas vezes a pessoa quer regularizar o administrativo, pode ser que você preste serviço, pode ser que você não preste, porque não conheça, pode ser que essa pessoa contrate um outro profissional, até um engenheiro, para verbal puxadinho na prefeitura, regularizar na Receita Federal. Se for rural, fazer os cadastros específicos, CAR, CECIR, entre outros, ITR. Cuidado, tá? É importante falar sobre isso. Vamos lá. Tem muita matéria ainda, hein? Tem muita matéria boa para te ajudar, hein? Então, fique atento. Vamos lá, vamos falar de REURB, hein? REURB. O que é essa tal regularização fundiária? Eu faço um requerimento. Nesse requerimento, que tem que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil, ou seja, eu vou trazer fatos
fundamento, direito, pedido. Esse requerimento eu vou pegar, bem feito, com os documentos anexados, e vou protocolar na prefeitura, no município, na Comissão de Regularização Fundiária. Comissão de Regularização Fundiária. Quando eu falo da Comissão de Regularização Fundiária, esse setor, né, esse departamento precisa existir na prefeitura. A lei obriga que a prefeitura tenha, o município tenha. Eu faço esse protocolo com os devidos documentos. A prefeitura, o município, a Comissão de Regularização Fundiária, vai analisar, chegando ao consenso que cabe, que é possível, e deferindo os documentos que eu entreguei, o requerimento, a prefeitura vai expedir uma certidão, chamada certidão de regularização fundiária. Essa certidão de regularização fundiária, eu vou pegar, meu cliente, vou no cartório de imóveis e vou registrar. Professor, o que acontece nesse momento? Nesse momento acontece a mágica. Assim como acontece no campeão judicial, extrajudicial, meu cliente passa a ser dono, proprietário. Essa é a ideia. Meu cliente passa a ser dono, proprietário. Eu sempre falo para os meus alunos, para os mentorados, que eu atendo no escritório, presencial e online, eu sempre falo que em alguns municípios é mais fácil você fazer a REURB, regularização fundiária, do que propriamente fazer os campeões judicial, verdade. Porque a REURB você não precisa ter contato com o cartório, o tabelião de notas. A REURB você faz isso direto na prefeitura. E posteriormente você faz isso conseguindo o deferimento, você pega a certidão de regularização fundiária e registra no cartório de imóveis. Então é um caminho inverso, você deixa de lado o tabelião de notas. É muito legal, funciona muito bem. Então muitos alunos que me procuram, pensando nos campeões judicial, os campeões extrajudicial, muitas vezes é caso REURB. Um assunto muito mal ensinado também. Então, vale a pena entender sobre esse assunto. Chegou o momento que todo mundo gosta, né? Chegou o momento especial, o momento das nossas perguntas, o quiz. Roda a vinheta. Vamos lá, quero que você aprenda tudo sobre direito imobiliário, sobre regularização imobiliária, referência realmente do direito imobiliário. Vamos juntos, tá? O que é regularização imobiliária? Resposta A, regularização registral. B, regularização administrativa. C, regularização unificada. Ou D, regularização fundiária. E aí, hein? Qual que é a resposta correta? A. É a A, gente. Olha só. Regularização registral. Olha só. Muita gente confunde, e eu peço a você que preste atenção nisso. Sabe por quê? Eu já vi, o professor faz muita mentoria, eu já vi muito advogado reclamando do cliente. Como assim, professor Júlio? Ele me contratou para regularizar o imóvel no cartório e ela acha que eu vou regularizar a prefeitura? É serviço diferente. Mas o cliente não sabe. Cada um na sua área. Nós temos a obrigação de explicar isso, para que a situação não fique ruim, tenha um desgaste entre advogado e cliente. É importante ser sincero, ser didático, trabalhar isso todo dia. Professor Júlio, você trabalhar isso todo dia, eu trabalho isso em mim também. Porque às vezes a gente entende que precisa ser mais didático ainda. Então, faça esse exercício. A regularização registral é a mesma coisa que a regularização imobiliária. A regularização imobiliária é ter o meu nome no cartório de imóveis. Meu nome bonitinho no cartório de imóveis. Legal. Regularização registral. Regularização administrativa, União, Estado, Município. Combinado? Não dá para errar, né? Então, não vai errar. É muito importante que você saiba que a regularização registral é aquela regularização feita num cartório. Cartório de registro de imóveis. Não é fazer uma escritura pública, não é fazer uma ordem judicial. Ok? E não confunda a regularização imobiliária com regularização fundiária. Fundiária é REURB. REURB é um meio de atingir a regularização imobiliária. REURB é um meio de regularização administrativa para poder entregar o imóvel registrado no cartório. Ok? Legal, né? Bacana, vamos para a próxima. O que é certidão de transcrição? A. Documento de escritura. B. Matrícula. Documento de propriedade. Documento de posse. D. Resposta correta, documento de propriedade, hein? Vem comigo então, vamos lá. Muita gente acha, eu já atendi muitos advogados nas mentorias, corrigindo peças, recursos, teses, especificação, para dar segurança, para proteger o advogado, de forma online, presencial. Eu já atendi muito advogado que deixou de fazer uma petitória,
que poderia, porque o cliente é dono. Quem é dono pode fazer petitória, é uma ação muito mais rápida, muito mais segura. E partir para uma possessória. Cuidado, tá? Se o seu cliente tem transcrição no nome, ele é dono, ele é proprietário. Professor, mas eu vi fulano falando na internet, tá errado. É o que eu falei para você. O YouTube virou terra de ninguém, a internet, você sabe disso. Por isso a gente tem que seguir alguém que você confie. Um órgão de classe, TV Justiça, que tem uma grande responsabilidade com nossos alunos, TV Cresce, professores, porque tem muita informação errada. Transcrição não é propriedade. Claro que é. Transcrição é o SIC, que se tornou CPF. Transcrição é o nome antigo que eu usava antes de 76. Bom, 76. Passou a se chamar matrícula. Transcrição não é matrícula. Matrícula é matrícula. É um formato mais novo, mais didático, mais correto, mais completo, porque tem muita transcrição mal feita, né? Poucas informações, poucos dados. Ele é até considerado transcrição precária, né? Transcrição precária. Transcrição não é matrícula. Matrícula não é transcrição. Mas transcrição é documento de propriedade, sim. Documento de posse, qualquer contrato prova, de gaveta, escritura pública. Transcrição é propriedade. Se o seu cliente, se o meu cliente, se você tem transcrição, você é proprietário. Parabéns. Você tem transcrição porque a última coisa que foi feita no cartório foi antes de 1976. Se você for fazer alguma coisa no cartório, vai virar matrícula. Alguns cartórios fazem isso de ofício, porque a transcrição é tão ruim que o cartório acaba abrindo de ofício, alegando que a transcrição é precária. E é mesmo, né, gente? Legal, né? Show de bola. Explica isso pro seu amigo, hein? Pro seu colega, advogado, advogada. Vamos pra próxima? Meu Deus do céu, isso aqui tá ficando uma pós-graduação para você, hein? Vamos lá, o que é regularização administrativa? O que é regularização administrativa? A. Escritura pública. B. Órgãos e entes federativos. C. REURB. D. Cessão de posse. E aí, hein? Resposta? Regularização administrativa. REURB. C. É isso aí, vem comigo. Eu posso regularizar registralmente o imóvel através de meios judiciais, extrajudiciais e administrativos. A REURB é uma regularização administrativa que vai me entregar a posse. Não, vai entregar a propriedade. Vai me entregar a propriedade. Tanto é que eu vou peticionar de forma digital ou eletrônica no cartório, não é no cartório, na prefeitura, no município, na Comissão de Regularização Fundiária. A Comissão de Regularização Fundiária vai analisar, se for deferido o pedido, vai expedir uma certidão de regularização fundiária e eu levo no cartório e o cartório vai analisar se vai registrar. Não é que vai registrar. Cuidado, hein? Legal, né? Fácil. Agora ficou fácil. Prática diferente da teoria, hein? Muito diferente. Cuidado com o que você vê na internet por aí, hein? Sou o professor Júlio César Sanches, siga o professor nas redes sociais, meu canal no YouTube é Júlio César Sanches, você vai achar como professor Júlio César Sanches, mais de, acho que 220 mil inscritos, é um canal bem forte, né? Acho que se tornou o maior canal de direito imobiliário do Brasil, convido a você a fazer parte desse canal também. Um abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.